Os primeiros R$ 100.000 são, sem nenhuma dúvida, o dinheiro mais difícil que você vai ganhar em toda a sua vida. E não é porque o mundo é injusto, porque o sistema é cruel ou porque alguém está conspirando contra você. É por um motivo muito mais simples e muito mais desconfortável de aceitar. No começo, você não tem capital. E sem capital, você não é um investidor. Você não é um estrategista. Você não é um construtor de riqueza. Você é só um hamster correndo dentro de uma roda, gastando energia, tempo e esforço para permanecer exatamente no mesmo lugar. Charlie Munger, um dos maiores investidores da história, parceiro de Warren Buffett, já deixou isso claro de forma quase brutal. Ele dizia que os primeiros 100.000 são o marco financeiro mais importante da vida de qualquer pessoa. E, ao mesmo tempo, uma porcaria absurda de conseguir. Não porque falte informação, mas porque falta o elemento mais ignorado de todos: o ponto de partida. Juros compostos são tratados como mágica, como fórmula secreta, como solução universal. Mas existe uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir. Juros compostos não servem para absolutamente nada se você não tem nada para compor. Todo mundo fala da bola de neve. Todo mundo quer ver o dinheiro crescendo sozinho, multiplicando, acelerando, ficando cada vez maior. Mas existe uma piada cruel nesse jogo. Ninguém quer empurrar a bola de neve colina acima no começo. Todo mundo quer pegar a bola já descendo, grande, pesada, acelerada. Só que a parte mais difícil não é ver o dinheiro crescer. A parte mais difícil é criar a primeira massa crítica, aquele valor inicial que finalmente começa a fazer diferença. Antes disso, não existe glamour. Existe atrito, existe frustração, existe tédio. Até o dia em que você tem dinheiro trabalhando para você, existe uma divisão brutal na realidade financeira. De um lado estão as pessoas que possuem capital. Do outro, estão aquelas que são apenas bestas de carga modernas. Pessoas que trocam tempo por dinheiro, horas por salário, energia por contas pagas. E isso não é um insulto, é uma descrição fria da mecânica do jogo. Enquanto você depende exclusivamente do seu trabalho, você está limitado pelo seu corpo, pelo seu tempo e pela sua disposição. Salários têm teto. Esforço não é escalável. Tempo não compõe. Trabalho duro pode pagar aluguel, pode pagar contas, pode garantir sobrevivência, mas trabalho duro, sozinho, nunca vai te deixar rico. Porque o trabalho cansa, adoece, precisa de descanso e, principalmente, para quando você para. Capital, não. Capital não fica cansado. Capital não pede fim de semana. Capital não reclama. Ele simplesmente multiplica, quieto, todos os dias, enquanto você dorme. Agora, pensa comigo. Imagine que você consegue juntar R$ 25.000. Parece um número razoável, certo? Só que quando você coloca isso para render, a realidade é quase ofensiva. 10% ao ano em R$ 25.000 gera R$ 2.500 por ano, pouco mais de R$ 200 por mês. Para a maioria das pessoas, isso é tão decepcionante que elas desistem. Elas olham e pensam: isso não muda nada na minha vida. E estão certas. Não muda, ainda. É exatamente aqui que acontece a maior desistência. Os números pequenos parecem inúteis. Parece que todo o esforço não valeu a pena. Anos economizando para ver um retorno que não paga nenhuma conta relevante. E é nesse ponto que quase todo mundo abandona o jogo, achando que investimento não funciona, que juros compostos são mentira, que só rico fica rico. O que ninguém percebe é que isso não é o fim do processo. Isso é o pedágio. Os primeiros 100.000 não são construídos com entusiasmo. Eles são construídos com disciplina. Eles não surgem de grandes decisões geniais, mas de centenas de pequenas escolhas chatas. São anos em que você trabalha, economiza, investe e vê resultados patéticos. Anos em que nada parece acontecer. Anos em que seus amigos aumentam o padrão de vida, trocam de carro,
fazem viagens, compram coisas novas, enquanto você continua no mesmo lugar, aparentemente estagnado. E aqui mora uma das armadilhas mais perigosas da vida financeira. Sempre que a renda aumenta, a primeira reação da maioria das pessoas é aumentar o estilo de vida. Carro maior, apartamento maior, viagem mais cara, mais conforto, mais status. Não é preciso ter um PhD em economia para entender o problema disso. Se você gasta tudo o que ganha, não importa quanto você ganhe, você nunca vai construir capital. Nunca. Existe uma diferença gigantesca entre ganhar mais dinheiro e ficar mais rico. Ganhar mais dinheiro é renda. Ficar mais rico é acumular ativos. Uma pessoa pode dobrar o salário e continuar exatamente tão pobre quanto antes, apenas vivendo em uma gaiola dourada, cheia de prestações, parcelas e compromissos fixos. O jeito mais rápido de ficar pobre não é ganhar pouco, é aumentar o padrão de vida na mesma velocidade que a renda cresce. Pois que você entende a importância dos primeiros 100 mil, algo muda para sempre na sua forma de enxergar dinheiro. Você para de perguntar quanto eu ganho e começa a perguntar quanto eu acumulo. Essa mudança parece sutil, mas ela separa completamente quem passa a construir riqueza de quem passa a vida inteira apenas pagando contas. Porque ganhar dinheiro é um evento. Acumular capital é um sistema. E sistemas vencem eventos no longo prazo. Um bônus, um aumento, um mês bom não mudam uma vida financeira. Mas um sistema consistente de geração e proteção de capital muda absolutamente tudo. A maioria das pessoas vive em ciclos. Trabalha, recebe, gasta, se alivia por alguns dias e volta ao mesmo ponto. Não existe progresso real, apenas repetição. É como subir uma escada rolante que está sempre descendo. Você se esforça muito para não cair, mas nunca chega a um novo andar. Construir capital é desligar essa escada rolante. É criar algo que fica mesmo quando você não está empurrando. O grande problema é que o cérebro humano odeia processos longos, sem recompensa imediata. Ele prefere prazer agora do que liberdade depois. Prefere conforto hoje do que opção amanhã. É por isso que tantas pessoas sabem exatamente o que deveriam fazer, mas não fazem. Informação nunca foi o problema. Comportamento sempre foi. Quando você decide focar na construção de capital, você entra em conflito direto com o mundo ao seu redor. Você passa a dizer não para coisas que todo mundo diz sim. Não para gastos impulsivos. Não para status vazio. Não para a necessidade constante de provar algo para os outros. E isso dói, porque o preço da disciplina é pago no presente, enquanto a recompensa só chega no futuro. Mas aqui está algo que quase ninguém te conta. Depois de um certo ponto, o jogo começa a se inverter. O esforço continua existindo, mas o peso emocional diminui, porque você começa a ver o sistema funcionando. Você começa a perceber que cada real poupado não é apenas um real guardado, mas um funcionário silencioso trabalhando para você pelo resto da vida. É nesse momento que surge uma nova forma de confiança. Não aquela confiança arrogante baseada em consumo, mas uma confiança silenciosa baseada em segurança. Você sabe que, se algo der errado, existe um colchão, existe margem, existe tempo. E tempo é o ativo mais subestimado de todos. Pessoas sem capital vivem no modo emergência permanente. Qualquer imprevisto vira uma crise. Qualquer problema vira desespero. Isso força decisões ruins, tomadas com pressa, medo e falta de opção. Capital não elimina problemas, mas ele compra calma. E calma é o que permite decisões inteligentes. Outro erro comum é achar que 100 mil reais é o objetivo final. Não é. Ele é apenas a porta de entrada. É o momento em que você deixa de estar financeiramente paralisado e passa a estar financeiramente em movimento. A partir dali, a aceleração depende de consistência, não de genialidade.
Não existe investimento milagroso que substitua o hábito de aportar regularmente. Não existe estratégia sofisticada que compense a falta de disciplina. O que constrói riqueza não é o pico ocasional de retorno, mas a média sustentada ao longo do tempo. Enquanto a maioria tenta acertar a tacada perfeita, quem entende o jogo apenas continua jogando, continua aportando, continua reinvestindo, continua evitando a armadilha mais perigosa de todas: achar que agora pode relaxar. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessa fase de empurrar a bola de neve colina acima, então se inscreve no canal agora, porque todo o conteúdo aqui é feito exatamente para quem quer sair da estaca zero e construir liberdade financeira de verdade, sem promessas mágicas e sem atalhos falsos. Aproveita também para comentar aqui embaixo em que fase você está hoje. Ainda lutando pelos primeiros 100 mil, já construindo seu capital ou começando a sentir o dinheiro trabalhar por você. Ler esses comentários ajuda muita gente que está passando pela mesma situação e cria uma troca real entre pessoas que estão jogando o mesmo jogo. E se esse vídeo te trouxe alguma clareza ou mudança de mentalidade, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas que ainda estão presas na roda.